A Casa Sempre Viva precisa de sua ajuda. A Casa de Apoio aos Pacientes de HIV/AIDS Sempre Viva apresenta o espetáculo filantrópico Encontros Impossíveis, com Renato Prieto, dia 21 de setembro, às 21 horas, no Teatro Guararapes. Colabore com a Casa de Apoio Sempre Viva. Adquira os ingressos com preços promocionais nos seguintes pontos de venda: Federação Espírita Pernambucana, Peixotinho, Banca Espírita, Livraria Renascer, Livraria Luz e Vida e Seara Jefa. Para ajudar, basta comprar seus ingressos. Seu apoio é muito importante. De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Bota fora Gemag, descontos incríveis de até 75%. Aproveite essa chance de levar um Gemag para a sua vida, por até metade da metade do preço. Bota fora Gemag, você não vai querer ficar de fora dessa. Gemag Estofados, o cantinho mais gostoso da casa. Qual a importância da educação moral do homem? E da espiritual? Você sabe? A resposta para essa e outras perguntas você encontra aqui, no programa Diálogo Espírita, que está começando. Olá! Minha convidada de hoje é Fátima Medeiros, que veio conversar conosco sobre a importância da educação moral e espiritual do homem. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. É um prazer receber você aqui, viu? Obrigada. Fátima, antes de nós começarmos, eu quero lhe pedir, por favor, para você fazer uma prece. Pois não. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos para estudarmos os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Ampara-nos para que nós possamos levar a tua palavra de amor e de consolação para todos aqueles que nos assistem. Que o teu amor e que a tua bondade permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Fátima, todos nós reconhecemos a importância da educação para o progresso da sociedade, mas como o Espiritismo trata dessa questão? Certo, bem, o Espiritismo, através de Allan Kardec, em obras póstumas, ele faz uma citação bastante interessante, que é através da educação que a humanidade irá se transformar. Não só a educação que a gente vê nas escolas, nas universidades, mas a educação no sentido mais amplo, no sentido amplo da palavra, não só a educação da escolaridade, mas a educação moral, espiritual, emocional, trabalhar os sentimentos do ser humano. Então, a visão espírita é uma educação nesse sentido, bastante amplo e diferente da educação que a gente sempre tem, aquela concepção mais restrita da educação, que é de formar homens instruídos. O Espiritismo vai mais pelo enfoque também do homem de bem, não só o homem instruído, mas o homem de bem. Agora, Fátima, qual seria o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral do homem? Então, o princípio da nossa evolução, tanto intelectual quanto moral, está relacionado às nossas primeiras encarnações, enquanto o homem ainda age muito pelos instintos, principalmente pelo instinto de conservação. Então, a nossa conduta ela é norteada para a satisfação das nossas necessidades mais básicas de alimentação, de abrigo, de repouso. Então, é esse início, quando nós começamos a tentar satisfazer essas nossas necessidades, a busca da satisfação dessas necessidades básicas, que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de resolver problemas, e assim nós vamos evoluindo e desenvolvendo tanto a intelectualidade quanto a sensibilidade e a moralidade. Fátima, existe alguma relação entre a infância da humanidade e a infância que todos nós vivenciamos nessa encarnação? Aí nós voltamos ao princípio da reencarnação.
Nós sabemos que a infância da humanidade está relacionada às nossas primeiras encarnações. Então, não existe uma relação entre a infância da humanidade e a nossa infância nesta encarnação, porque as crianças pequeninas, principalmente as que estão hoje reencarnando, já são espíritos bastante evoluídos, maduros, tanto intelectualmente como moralmente, como a gente vê hoje, tanto se falar, né? Geração nova, no mundo de transição planetária. Então, a nossa infância hoje é repleta de crianças maduras espiritualmente. Ou seja, seria identificar que são espíritos que já são maduros, que a gente pode até chamar que são velhos espíritos. Poderíamos dizer. Né? E nesses espíritos que são crianças atualmente. Então, às vezes, a gente acha que a criança até é um pouco mais velha, né? Para a idade dela, seria isso? Elas trazem mais experiências, né? Por conta das outras encarnações já vivenciadas. Então, o espírito imaturo é aquele espírito que está nas suas primeiras encarnações. Então, ele tem mais dificuldade para lidar com essas questões do sentimento, da moralidade, enquanto os espíritos mais amadurecidos, mais experientes, eles já têm mais facilidade nessa área. A gente pode afirmar que a gente tem uma nova geração de espíritos com mais cuidado com relação à moral? Certamente, nós temos hoje, nós observamos, todos nós que temos nossos filhos, nossos netos, que acompanhamos o desenvolvimento das nossas crianças, nós percebemos o quanto elas são inteligentes, né? Elas são muito espertas, elas são maduras. Muitas crianças hoje dão conselho aos seus próprios pais. Tem crianças que repreendem seus próprios pais. Pai, mãe, você está fazendo isso? Então, a gente observa que realmente essas crianças que estão reencarnando fazem parte de todo um projeto da espiritualidade superior e dessa relação, dessa transição que o planeta está passando para um mundo de regeneração. Fátima, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais programa Diálogo Espírita, hoje com o tema a importância da educação moral e espiritual do homem. Não sai daí. De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. A Casa Sempre Viva precisa de sua ajuda. A Casa de Apoio aos Pacientes de HIV/AIDS Sempre Viva apresenta o espetáculo filantrópico Encontros Impossíveis, com Renato Prieto, dia 21 de setembro, às 21 horas, no Teatro Guararapes. Colabore com a Casa de Apoio Sempre Viva. Adquira os ingressos com preços promocionais nos seguintes pontos de venda: Federação Espírita Pernambucana, Peixotinho, Banca Espírita, Livraria Renascer, Livraria Luz e Vida e Seara Jefa. Para ajudar, basta comprar seus ingressos. Seu apoio é muito importante. De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Bota fora Gemag. Descontos incríveis de até 75%. Aproveite essa chance de levar um Gemag para a sua vida, por até metade da metade do preço. Bota fora Gemag. Você não vai querer ficar de fora dessa. Gemag Estofados, o cantinho mais gostoso da casa. Voltamos agora com o nosso programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Fátima Medeiros, que conversa conosco sobre a importância da educação moral e espiritual do homem. Mas antes de voltarmos a essa entrevista tão interessante, vamos dar a nossa dica de hoje do programa. A dica é a Mostra Espírita 2013. Isso mesmo, a mostra acontece de 20 a 22 de setembro no Teatro Guararapes, que fica no Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos já estão à venda na Livraria da Federação Espírita Pernambucana, que fica na Avenida João de Barros,
1629 e Espinheiro. Vale a pena conferir. Fátima, voltando ao nosso assunto, a gente pode questionar, segundo a doutrina espírita, como é que se dá esse desenvolvimento humano? Bem, como eu já falei, nas nossas primeiras encarnações, o nosso comportamento, ele é muito pautado para a satisfação das nossas necessidades básicas. Mas com o desenvolvimento, com as diversas e sucessivas reencarnações, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual. A gente vai dos instintos, vem a inteligência, o raciocínio, a inteligência controlando a nossa parte instintiva, os sentimentos aflorando e a nossa consciência de todo esse potencial que nós temos para que nós possamos nos dirigir, nos harmonizar com a natureza, com o outro, conscientes da nossa destinação aqui no nosso planeta. Agora, qual é a importância da vida em sociedade nesse processo? A vida em sociedade é importantíssima, porque Deus nos criou para a vida em sociedade, nossa capacidade de se comunicar. E é através da sociedade, dessa convivência com o outro, que nós podemos nos ajudar, trocar experiências. E sempre os mais adiantados, os mais evoluídos, ajudam aqueles que estão menos avançados. Então, é um processo de crescimento onde é uma colaboração conjunta. Sempre os mais evoluídos ajudam aqueles que estão mais atrasados. Então, a vida em sociedade é fundamental, porque é nessa interação que nós vamos crescer, uns ajudando os outros. Agora, Fátima, qual é a utilidade para o espírito de passar pela infância? A infância é muito útil, porque nós, quando reencarnamos, nós trazemos o esquecimento das nossas vidas anteriores, das nossas experiências anteriores. Esse esquecimento é fundamental, porque nós vamos, através das nossas experiências nessa nova encarnação, nesse período infantil, nós vamos assimilar várias impressões, várias percepções do mundo, vamos ter muitas experiências na convivência com a família, com os pais principalmente. Então é nesse momento que nós vamos receber novas informações, que vão nos ajudar na nossa reeducação, nesse processo reeducativo. E falamos que o homem se desenvolve naturalmente, em ritmos diferentes, né? Claro, através das suas experiências, com a sociedade. Como podemos perceber o desenvolvimento da moralidade nessa vivência? Bem, nós temos um estudo de um psicólogo, filósofo, Jean Piaget, que ele fez um estudo detalhado do desenvolvimento da moralidade das crianças. E ele traz uma informação bastante interessante que coincide com os postulados da doutrina espírita. Porque ele diz que no início a criança busca a satisfação das suas necessidades, do alimento, por tudo ela chora para satisfazer suas necessidades básicas. Ela não tem noção do que é certo, do que é errado, de regras, de leis. Mais adiante, essa criança passa por uma fase que chama de moral heterônoma, que é uma moral que ela vem de fora para dentro. Então, os adultos, os pais, aqueles que são responsáveis pela educação, vão impor os limites, vão determinar as normas, o que é pode, o que é permitido, o que não é permitido. Então, a criança passa a se guiar e a se comportar de acordo com aquilo que é permitido, mas isso vem de fora, é uma norma, é uma lei que existe e ela precisa obedecer. Mais adiante, o adulto já consciente, já moralizado, ele vai perceber a necessidade das normas, a necessidade das leis para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar da coletividade, não só para o seu próprio bem-estar, para a sua individualidade, mas para o bem-estar de todos aqueles que convivem na sociedade. Então, esse indivíduo chega numa moral que Jean Piaget chama de moral autônoma, que coincide com os postulados espíritas quando nos alerta a respeito da nossa consciência, do que nós somos. Fátima, e por que muitos de nós nem sempre conseguimos exemplificar os preceitos espíritas que conhecemos? Porque todos nós estamos nesse processo de aprendizado e de crescimento espiritual. Então, muitas vezes, nós sabemos da teoria, sabemos o que deve ser feito, o que é certo, o que é correto, mas na prática nós não conseguimos vivenciar. Muitas vezes as pessoas que têm determinados hábitos que são prejudiciais à sua saúde física e espiritual têm consciência disso, sabe que aquele hábito é um hábito prejudicial. Tem conhecimento teórico, mas não consegue deixar. Por exemplo, o cigarro, aquele que fuma,
ele sabe do prejuízo que o cigarro causa ao seu organismo e ao seu corpo perispiritual, mas ele não consegue largar o vício. Então, todos nós estamos nessa caminhada. Todo o processo do aprendizado teórico, ele vem antes do que a prática. Então, nós precisamos aliar a prática à teoria. Então, isso faz parte do nosso processo. Nós ainda, muitas vezes, somos incoerentes, porque nós sabemos o que é certo, o que deve ser feito, mas na hora da prática, da vivência, nós não conseguimos realmente vivenciar aquilo que nós sabemos que deve ser feito. Mas isso é natural, porque nós estamos nesse processo de crescimento. E como Kardec alerta para a gente, o verdadeiro espírita é aquele que está se esforçando pela sua transformação moral. É por isso que há ainda essa incoerência entre a teoria e a prática nas nossas atitudes. Fátima, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já com mais programa Diálogo Espírita para você. Até já. A Casa Sempre Viva precisa de sua ajuda. A Casa de Apoio aos Pacientes de HIV/AIDS Sempre Viva apresenta o espetáculo filantrópico Encontros Impossíveis, com Renato Prieto, dia 21 de setembro, às 21 horas, no Teatro Guararapes. Colabore com a Casa de Apoio Sempre Viva. Adquira os ingressos com preços promocionais nos seguintes pontos de venda: Federação Espírita Pernambucana, Peixotinho, Banca Espírita, Livraria Renascer, Livraria Luz e Vida e Seara Jefa. Para ajudar, basta comprar seus ingressos. Seu apoio é muito importante. De segunda a sexta, 9h30 Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30. Bota fora Gemag. Descontos incríveis de até 75%. Aproveite essa chance de levar um Gemag para a sua vida, por até metade da metade do preço. Bota fora Gemag. Você não vai querer ficar de fora dessa. Gemag Estofados, o cantinho mais gostoso da casa. Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Fátima Medeiros, que conversa conosco sobre a importância da educação moral e espiritual do homem. Fátima, você poderia citar alguns princípios morais que nós, pais e educadores, devemos estar atentos para que, através do exemplo, contribuamos de alguma forma efetiva para o progresso social? Inicialmente, eu considero assim o respeito. Nós adultos, pais, educadores, precisamos nos preocupar muito com essa questão de exemplificar o respeito ao ser humano, a dignidade humana, valorizar o ser humano, não importa a crença, a nacionalidade, a raça, o credo religioso, nada disso importa. O importante é o valor que o ser humano tem. Então, o respeito à individualidade, o respeito à privacidade do ser humano, o respeito à liberdade de expressão, à sua vida íntima. Então, essa questão do respeito é fundamental para que nós possamos exemplificar isso para os nossos filhos, para essas novas gerações que estão aí se desenvolvendo, se formando. E a tolerância, né? Tolerar quer dizer conviver com aqueles diferentes, que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós. Muitas vezes nós queremos que as pessoas convivam e ajam, se comportem da mesma forma, daquela forma que nós consideramos que é o certo. Mas nós precisamos entender que estamos num mundo diverso. Nós, seres humanos, somos únicos. Cada um tem suas características, sua individualidade, sua personalidade. Então, precisamos aprender a conviver com essas diferenças de forma pacífica, de forma harmoniosa. Agora, Fátima, quais os problemas sociais que observamos na atualidade que são provocados pela ausência de uma ação educacional com características moral e espiritual? Homens, indivíduos, né, em determinadas posições, com determinadas responsabilidades na administração pública e que não têm esse compromisso com o bem-estar da coletividade. Então, nós podemos perceber nos indivíduos adultos pessoas muito egoístas, que só pensam no seu próprio bem-estar, o interesse pessoal acima do interesse da coletividade. A espiritualidade, ela intervém de alguma maneira nesse processo e por isso a gente está vendo tanta coisa por aí?
Com certeza, a Terra, o nosso planeta está passando por uma fase realmente de transição. A população, o povo brasileiro, por muito tempo, esteve numa situação que não estava reagindo. Hoje a gente vê a população reagindo nas ruas, aquelas manifestações pacíficas que todos nós consideramos válidas. Então, tudo o que está acontecendo na nossa sociedade, ela tem a participação dos nossos benfeitores espirituais, que estão colaborando com o progresso, com o crescimento da população como um todo, não só do Brasil, mas da humanidade terrestre como um todo. Ô Fátima, e como é que a gente pode adquirir as virtudes que nos fazem evoluir moralmente? Bem, a gente poderia, através da prática do bem, desenvolver essas virtudes. Muitas vezes nós somos convidados para a prática do bem. O que seria a prática do bem? Você precisaria renunciar um pouco de si para poder se dedicar ao outro. Então é nessa vivência da prática do bem que nós vamos desenvolvendo essas virtudes, porque todos nós temos essas virtudes em potencial, como uma semente pronta para germinar. E como é que o Espiritismo pode contribuir com a educação moral e espiritual do homem? O Espiritismo nos traz, através do próprio Kardec, que é a educação que vai transformar a humanidade. Então, é esse processo de educação, não só aquela educação que a gente falou no início, que procura o desenvolvimento do intelecto, da inteligência, do acesso à cultura, à ciência, à tecnologia, mas a educação voltada para a transformação do homem, para que esse homem tenha consciência de todo o seu potencial e da sua destinação. Sabemos que a nossa felicidade ela é proporcional ao nosso grau evolutivo. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer, ele vem iluminar um caminho que nós estamos percorrendo, que é a nossa trajetória evolutiva. Fátima, eu quero pedir, por favor, para você deixar uma mensagem para os pais que estão nos assistindo e que podem ajudar a modificar todo mundo, né? Com essa nova geração, quer dizer, se eles incutirem a moral, a educação, como tomar esse cuidado, como fazer isso? Certo. Os pais, eles precisam estar bem atentos aos seus filhos, porque as crianças, elas demonstram suas más tendências, suas imperfeições morais, que todos nós trazemos. Mas cabe aos pais dar atenção a essas crianças, observar quando a criança está sendo egoísta, quando a criança está sendo agressiva, quando a criança está sendo prepotente, orgulhosa. Então, os pais que estão atentos a isso, eles podem, com muito carinho, orientar essas crianças, alertar essas crianças para o bom comportamento. O que é certo? O que é errado? O que a gente deve fazer? O que a gente não deve fazer? Por que a gente não deve fazer isso? Sempre dialogar com as crianças, mostrar para as crianças o tipo de atitude que ela teve e por que aquele comportamento foi equivocado, foi errado. Os pais são os responsáveis pela educação dos seus filhos e, como consta no Evangelho, todos os pais irão prestar contas a Deus do que fizeram desses filhos que nos foram confiados. Fátima Medeiros, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito bom ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E você já sabe, querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui, sábado que vem voltamos com mais um tema interessante. Fica com Deus, muita paz.